Olá, tudo bem com você? Neste fim de semana passado, tivemos uma intensa tempestade solar e aí esse assunto obviamente pipocou nas redes sociais, na mídia, pessoas levantando aí algumas questões, dúvidas, algumas especulações e, como sempre, também exageros. Eu tenho publicado sobre esse assunto já faz alguns anos, eu quero até mostrar para você aqui a minha tela, aí está, no blog criacionismo.com.br. Ao longo dos anos eu tenho publicado temas relacionados aí com tempestades solares. Veja alguns títulos aí, ó. Super tempestade solar pode afetar 130 milhões de pessoas nos Estados Unidos, isso foi em 2012. Tempestade solar intensa ruma para a Terra, também em 2012. Terra escapou por pouco de forte tempestade solar, daqui a pouco eu volto a esse ponto aqui, 2014. Tempestade solar pode perturbar comunicações. Tempestade solar atingirá a Terra nos últimos dias. Tem outro tema que eu acho bem interessante, ó. A atividade solar pode influenciar métodos de datação. Isso aqui relacionado aí com a datação de fósseis, de materiais aqui na Terra. Para quem estuda o criacionismo, isso aqui é bem interessante, né? Tempestade solar causou rachadura no campo magnético, gigantesca mancha no Sol desencadeia a erupção solar, e por aí vai, né? Tem muito material aqui que eu já postei sobre esse assunto, não é coisa nova, né? Isso aí é recorrente, o Sol atravessa ciclos de quando em quando, e a gente observa isso de forma muito bonita aqui na Terra, as auroras boreais, né? Auroras austrais, e às vezes de forma bastante preocupante, que é o caso da prejudicar as comunicações, né? E outros efeitos mais. Aqui nessa matéria, Terra escapou por pouco de forte tempestade solar. Isso aconteceu em 2012, e muitas pessoas às vezes nem ficam sabendo, né? Aqui só uma ilustração para você ver, ó, essa foto aqui, né? Essa imagem, que obviamente é uma montagem, mostra aqui o Sol, aqui uma ejeção de massa coronal, como se diz, né? Os flares, né? A tempestade solar, então, ela está relacionada com essas emissões de massa coronal, e aqui nesse pontinho azul a Terra, para você ter uma ideia de que algumas dessas emissões de massa coronal são muito maiores do que a Terra, realmente é algo descomunal, né? Em 2012, o Sol, ele teve uma erupção solar assim bastante poderosa, intensa, passou raspando pela Terra, como o Sol, obviamente, é uma bola, né, digamos assim, essas explosões vão para vários lados, né? Quando vem em direção da Terra, e graças a Deus isso é mais raro de acontecer, que esses riscos se apresentam, né? Em 2012, realmente houve uma dessas aí. Por uma semana, a Terra não foi atingida em cheio por uma intensa tempestade solar. Graças a Deus, literalmente graças a Deus, a Terra dispõe de um campo magnético, né, que nos protege dessas erupções e das radiações solares letais. Então, seja grato a Deus pelo campo magnético. Em 1859, houve uma intensa tempestade solar, que foi conhecida como evento Carrington, e naquela época não havia assim dispositivos de proteção e também a humanidade não dependia tanto da energia elétrica quanto hoje, né? Então, muitos transformadores de energia foram queimados, telégrafos, né, foram queimados, afetou bastante, especialmente ali o hemisfério norte, Estados Unidos. Se uma tempestade semelhante àquela acontecesse hoje, sem proteção, que pegasse em cheio a Terra e pudesse aí prejudicar o sistema de navegação por GPS, por exemplo, destruir alguns satélites, seria realmente algo bastante catastrófico para o nosso planeta, né? Eu convidei um amigo para falar mais sobre esse assunto. O nome dele é Saulo Oliveira Cantanhede. Ele tem um mestrado em física, com ênfase em astrofísica, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E atualmente está estudando mestrado em divindade na Andrews University, uma universidade adventista lá nos Estados Unidos, localizada em Michigan, que por sinal também, ali o pessoal que mora naquela região conseguiu avistar no céu alguns efeitos dessa tempestade aí, auroras, né? E ele é professor adjunto do Departamento de Física lá da Universidade de Andrews. Então convidei alguém que tem uma formação adequada para falar sobre esses fenômenos, né? Tempestade solar, o que é e o que causa. Obrigado, Saulo, por aceitar o meu convite. Deixo com você, então, a palavra. Tudo bem, Michelson? É uma alegria estar no seu canal e compartilhar um pouquinho sobre esse tema, sobre as tempestades solares e como isso afeta a nossa vida, especialmente porque nesse último final de semana houve uma grande tempestade solar e ela, né, trouxe aí
um dos efeitos que foi mais visível, principalmente nas redes sociais, foi a questão das auroras, que foram possíveis serem vistas de latitudes bem distantes dos polos ou das regiões polares. Mas o que é uma tempestade solar? Bem, uma tempestade solar ela é fruto da atividade solar que acontece especialmente na atmosfera do Sol. E o Sol ele emite diversas partículas carregadas. A gente consegue detectar bem isso pelo vento solar, onde você tem essas partículas e elas interagem com o campo magnético da Terra. E a gente chama, né, essa tempestade quando o vento solar ele tem uma variação muito elevada. E então, nesse período, a gente chama, né, de tempestade solar, falando especificamente do clima espacial. Isso acontece quando o Sol ele tem na sua superfície e na sua atmosfera, principalmente, partículas carregadas, tem gases, e o Sol ele não tem uma estrutura rígida, uma estrutura sólida como os planetas, como a nossa Lua, mas ele é composto de plasma. Então, o Sol ele tem um movimento de rotação e o plasma ele interage com o campo magnético. Essa interação ela faz com que você tenha gere, né, aquilo que a gente chama de proeminências no Sol e afeta ali a atmosfera. Durante o último eclipse solar que aconteceu, o eclipse solar total em abril, foi possível enxergar na cromosfera do Sol algumas proeminências, e elas parecem pequenos arcos ali no Sol, e justamente por conta do campo magnético interagindo no Sol. O Sol tem um ciclo de 11 anos, e a gente consegue traçar esse ciclo pelo número de manchas solares que também estão associadas com o campo magnético do Sol. As manchas solares elas são praticamente buracos ali na atmosfera do Sol, e a temperatura nela é um pouco menos quente do que a região ao redor, por isso que a gente enxerga elas escuras, e elas são um indicativo da atividade do Sol, que o Sol está bem ativo. Nesse período agora que a gente está, a atividade do Sol está bem elevada, então ele está atingindo quase o seu máximo, né, nesse ciclo de 11 anos, e agora a gente está realmente vendo isso acontecer. O máximo que é esperado é no final desse ano, no próximo ano a gente ter esse máximo. Então, esse evento que aconteceu hoje, ele justamente foi ocasionado por um grupo, na verdade, de manchas solares no Sol, e os cientistas especializados nessa área, eles conseguiram ver e analisar como esses objetos eles interagem, porque as manchas solares elas passam muitos dias ali no Sol, elas percorrem latitudes mais elevadas e vão até o equador do Sol, e então esses movimentos eles são estudados para entender um pouco melhor como funciona esse sistema, que está relacionado com o campo magnético do Sol. Mas uma coisa que acontece é que quando esse campo magnético que ele tem esse formato de arco, ele interage, a matéria do Sol, ela percorre esse arco de campo magnético, pode acontecer que esse campo magnético, né, as pontas elas fechem, e aí você tem uma matéria ali que ela percorrer ali o caminho do campo magnético, o caminho do vento solar. Então, a gente chama esse evento, quando acontece, de emissão de massa coronal. Essa emissão que acontece, ela é resultante justamente desses processos da atividade solar. E como o Sol tem um ciclo, esses eventos eles são mais intensos nesse período e mais frequentes também. Então, esse é o período que a gente está vivenciando agora nesses anos, e especialmente quando a gente viu aqui
nesse último final de semana. Então, esse já é um indicativo de que pensar que esse evento aconteceu, vai acabar o mundo por conta disso, vai destruir todos os sistemas de telecomunicação. Hoje a gente tem esse estudo e a gente consegue analisar e detectar, e não só um lugar no mundo, como aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, ou existem outros laboratórios específicos para análise do Sol, em estudar todos esses fenômenos. Então, essa rede mundial a gente consegue estudar e detectar melhor, e a gente entende atualmente que esse evento é apenas mais um nesse ciclo do Sol. Não um evento assim, vai acabar o mundo daqui para amanhã por conta de um evento similar a esse. É claro que na história a gente tem exemplos de fenômenos muito fortes que aconteceram, muito intensos, e que ocasionaram, primeiramente, as auroras, mas também ocasionaram interrupção das telecomunicações, justamente porque quando essas partículas, essa quantidade imensa de partículas, ela interage com a atmosfera, você tem partículas carregadas, e aí elas acabam induzindo correntes nos equipamentos e nos fios, nas linhas de transmissão, e acaba justamente danificando e queimando esses sistemas de transmissão e essas linhas, esses equipamentos em geral. Atualmente, quando a gente percebe que vai acontecer isso, primeiro a gente tem observatórios, satélites, que enxergam isso, e como a luz ela viaja mais rápido do que a matéria no espaço, então a gente primeiro enxerga o que acontece ali, e alguns dias depois essa matéria ela chega no nosso planeta, e aí a gente tem tempo para se preparar, desligar sistemas, ou talvez para mitigar realmente esses efeitos, porque nós não podemos controlar, ainda não dá para ir lá no Sol e desligar, aumentar, resolver, não. A gente só precisa realmente remediar o que acontece aqui. Então, os riscos, na maior parte, são por esses efeitos no nosso planeta. Há também a questão da dose de radiação para as pessoas que trabalham principalmente em transporte, de avião e tudo mais, comissários de bordo, porque eles têm uma exposição à radiação um pouco maior. Então, nesse período, voos próximos aos polos são evitados para que eles não passem por essa exposição à radiação muito alta. Astronautas na Estação Espacial Internacional sofrem um pouco de risco maior, porque a própria atmosfera, o nosso campo magnético, ele nos protege por conta dessa interação das partículas, para que não aconteça e possa danificar a vida aqui no planeta. Então, as auroras, como eu já falei no começo, elas são ocasionadas justamente pela interação do campo magnético da Terra com o vento solar. Então, quando o vento solar e essas partículas elas interagem com o campo magnético da Terra, elas são direcionadas justamente pela forma do campo para as regiões polares, e ali nas regiões polares, você tem tanto no norte quanto no sul, você tem a formação das auroras. Então, as auroras, elas são as partículas carregadas que interagem com os gases na atmosfera da Terra. Então, na atmosfera a gente tem nitrogênio, tem oxigênio, e cada um desses gases ele vai, pelas transições eletrônicas que acontecem ali, você tem uma emissão similar ao que acontece nas antigas lâmpadas fluorescentes, do mesmo princípio que acontece ali, e aí você tem os gases na atmosfera brilhando, e daí a gente consegue enxergar esse fenômeno. E ele acontece tanto nos polos norte e no polo sul do nosso planeta, por conta da forma do campo magnético. Então, no norte a gente chama de aurora boreal, mas no sul a gente chama de aurora austral. E dependendo também da intensidade, não só uma região muito específica, próximo aos polos, mas
essa região ela é estendida para grande parte do mundo, né, do hemisfério norte ou do hemisfério sul. Por isso que foi nesse evento que aconteceu, foi possível identificar, detectar, observar, tirar foto das auroras que aconteceram até aqui mesmo no estado do Michigan, até pessoas que vivem mais ao sul dos Estados Unidos, como eu tive um amigo que ele pôde enxergar do Alabama, que é bem ao sul, esse fenômeno. Na Europa também foi possível observar esse fenômeno por conta disso. E no sul, até pessoas em Ushuaia, ali no sul, eles puderam observar esse fenômeno por conta dessa forma e do que aconteceu e da intensidade. Falando específico do que aconteceu nesse final de semana, existem diferentes escalas para se medir esses fenômenos. Uma escala que é usada aqui nos Estados Unidos, ela tem para as tempestades geomagnéticas tem 5 valores, e para o que aconteceu nesse final de semana, foi classificado como extremo, foi classificação 5. E tem outra escala também, que é um índice que vai de 0 a 9 para indicar o quão intenso foi esse evento. Ele foi no número 9 também, mas é um evento dinâmico, então a cada momento foi se atualizando esses valores, mas o pico foi nesse valor, o que nos indica que realmente a gente está num período que a atividade do Sol está bem elevada, de que sim, alguns cuidados devem ser tomados, especialmente pelas empresas que trabalham com transmissão de energia, transmissão de dados, assim, que usam a energia principalmente. Então, mas para nós, para o público geral, a gente pode ficar tranquilo que a atmosfera, o campo magnético da Terra, nas latitudes que a gente vive, especialmente no Brasil, a gente pode ficar despreocupado quanto a isso, e a gente pode esperar que outros fenômenos como esse possam acontecer até o máximo do ciclo solar, e depois vai ter uma diminuição desse evento. Eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco, e espero que esse vídeo possa ser informativo e trazer mais informação para vocês com relação a esse tema. Obrigado.